É com prazer que o Sinasef, Seção Sindical Natal, por meio da diretoria Gestão Ética e Independência em Luta, inicia o 6º Encontro Regional do Sinasef, Região Nordeste. Quem é da nossa gangue não tem medo. Quem é da nossa gangue não tem medo. E o capitalismo tem uma outra característica. Ele é um sistema social que ele se desenvolve através de crises estruturais cíclicas. Ou seja, é impossível o capitalismo viver sem crise. E nesse processo de crise, você tem um processo simultâneo também de concentração e centralização do capital. Então, o marxismo pensa exatamente nessas contradições. Essas contradições são momentos em que os sujeitos políticos, em particular a classe trabalhadora ou a classe operária, ela pode atuar como sujeito político, protagonizando um processo de revolução social. Nós reafirmamos a importância da educação pública, gratuita, democrática e de qualidade social para todos. Nós estamos investindo nesse pressuposto, partindo do entendimento de que, no Brasil, nós temos uma dívida histórica muito grande, principalmente com setores mais pobres da sociedade. Então, é preciso pensar que quem tem dificuldade de acesso à educação são as camadas mais pobres da sociedade. Então, é sempre importante reafirmar o princípio de que a educação pública gratuita deve ser para todos, e não para setores privilegiados da sociedade. Dizer que nós tínhamos 2 unidades apenas, e hoje vamos chegar a 21 novas unidades, espalhadas pelo Estado, com qualidade. Quem está dizendo aqui não é a deputada, não, é a professora, que anda. Que ainda ontem estava em Caicó, por exemplo, e chegar um senhor de 62 anos e me abraçar para dizer, voltei para a escola. Viu, Tânia? Estou fazendo o curso de eletrotécnica. De repente chega um jovem, olha assim para mim e diz, deputada, quero dizer à senhora da minha alegria pelo meu filho. Por quê? Porque meu filho vai estudar aqui na escola. Enfim, eu estou colocando isso porque, de fato, é sim uma conquista extraordinária, né? Levar aquilo que o Brasil tem de melhor hoje na área da educação, a meu juízo, que é exatamente a questão da educação profissional. Quer dizer que quando Fernando Henrique, em 98, por decreto, o decreto 2208, 2208, que veio para esculhambar a estrutura curricular que vocês tinham, então, quando ele fez aquilo ali, depois, quando ele mandou uma lei para o Congresso Nacional para impedir o processo de expansão da educação profissional, Fernando Henrique, naquela época, então, era contra o neoliberalismo, já que você disse que a expansão da educação profissional interessa ao neoliberalismo. Então, Fernando Henrique era contra o neoliberalismo. Porque se dependesse de Fernando Henrique, não estava existindo, de maneira nenhuma, a expansão da rede de educação profissional no Brasil. Vocês lembram disso? Não. Vocês lembram? Que quando veio o projeto de lei para o Congresso para autorizar a contratar 22 mil professores, aí a oposição, é cargo para a companheirada, para o PT, não sei o que, aí começa. Né, aquele debate que eles fazem, né, com muita sabedoria, porque, na época deles, né, como eles defendiam claramente a questão do Estado mínimo, então não tinha para que ter concurso para contratar professor, para a Cefet, para contratar professor para a universidade. Por quê? Não tinha sentido ter isso. Primeiro, porque ele manda uma lei para o Congresso Nacional, na prática, interditava a expansão da rede em todo o país. Depois,
todos nós sabemos o que foi que o governo anterior, aí sim, sintonizado com a lógica do neoliberalismo, fez no que diz respeito à oferta do ensino superior no país. Abandonou a rede pública, deixou esse passivo aí, um monstro, onde hoje, né, do total de matrículas que é oferecida no país, na modalidade de ensino superior, mais de 80% dessas matrículas vêm exatamente da iniciativa privada. Quer dizer, foi preciso a gente reabrir os campos que eles fecharam. Eu fui da geração que viu os campos nascer. Ainda bem que estou aí na geração que agora estamos reabrindo os campos exatamente que eles fecharam. Uma coisa aqui que talvez vocês nem saibam. Eu fui autora da primeira emenda ao plano plurianual propondo a expansão da educação profissional no Brasil. Quando me vieram com essa sugestão, eu disse, olha, mas como é que eu vou fazer isso? Se tem uma lei do Fernando Henrique que, na prática, não permitirá a expansão da educação profissional. Não, mas nós estamos lutando para alterar essa lei. Você tem razão, vamos fazer exatamente as duas coisas. E assim fizemos. Apresentamos a emenda ao plano plurianual, ao mesmo tempo em que houve todo o movimento, o governo mandou o projeto de lei para o Congresso Nacional e houve todo o movimento lá para que nós alterássemos a lei. Alteramos a lei. E, a partir daí, inclusive a emenda ao plano plurianual que eu propunha para todo o Brasil e aqui para o Rio Grande do Norte, a partir da alteração da lei, começa exatamente a primeira fase da expansão da educação profissional. Sabe qual é a qualidade que eu falo? É um professor, mesmo ganhando aí um salário muito defasado. O salário ainda não é o adequado que vocês merecem. Assim como não é o salário da educação básica. Mas quando eu falo da qualidade, é um camarada, por exemplo, um doutor, está ensinando lá em Picuí, vizinha Nova Palmeira, a cidade onde eu nasci. Que eu tive que sair de lá, porque não tinha estudo para mim, sequer para a quinta série. E hoje eu vejo o Cefet chegando lá em Picuí, no coração do semiárido. E eu estou vendo os estudantes de família pobre tendo direito de fazer uma escola daquela. De se preparar, não só do ponto de vista de um vestibular que ele queira fazer, mas de se preparar também para o mundo do trabalho. É isso. Então, a qualidade que eu falo é porque, de repente, alguém, mesmo ainda, o salário está pouco, mas com um diploma de doutor, foi ensinar lá em Picuí. Está ensinando lá em Pau do Cerro. Distante daqui mais de 400 quilômetros. Pois é, exatamente. E está lá, com o mesmo compromisso, você está lá, que estaria se estivesse ensinando aqui em Natal. Bom, então é evidente, né? Por favor, claro, que isso em nenhum momento aqui anula, muito pelo contrário, né? Todo o poder de mobilização e de organização que a gente deva ter, no sentido de avançar, Davi, no que diz respeito à questão das condições de trabalho. E aqui não é nem deputada que está falando, não, viu? É professora. E não vive em gabinete, não, vive no chão, andando por esse país e andando, né, por esse estado afora. Coincidentemente, antes de vir para cá, estava lendo a Folha de São Paulo, que separei esse aqui da quarta-feira, onde a Folha de São Paulo coloca que o investimento externo no Brasil bate o recorde e que desde 1947, ou seja, quase 70 anos, né? E vejam que 47 era um momento importante para o capital, porque era um momento de expansão do pós-guerra. Né? Então, o investimento que foi verificado no primeiro semestre deste ano supera aquele recorde de 47, num momento, francamente, de expansão do capital internacional em 47.
Isso mostra o quê? Investimento externo no Brasil. Isto mostra que, de fato, o Brasil hoje passa por um crescimento econômico e que é um crescimento que demanda mais educação, mais tecnologia. O filósofo mais tem uma mania desgraçada de voltar à Grécia, né? Vive querendo voltar a termos gregos, né? E como democracia é um termo que vem, né, da língua grega, a gente acaba voltando a ela e a gente faz uma diferença muito interessante que os gregos tinham, né, entre o kratos, que é esse poder, e a dynamis, que é a força, a pulsão, né? E aí eu mostro para vocês, eu mostrei a foto do Marx, né, e depois mostro a foto do Nietzsche aqui, que é outro, um pensador alemão também. E é interessante porque o pessoal geralmente traduz os termos de Nietzsche, né, como vontade de poder, né? Mas uma tradução um pouco melhor, que eu acredito, não sei se o Luiz concorda comigo, é a vontade de potência ou a vontade de força, né, de força ou de potência. E aí a gente pensa o seguinte, o ser humano, como qualquer forma biológica viva, qualquer animal, né, qualquer planta, tem um desejo de força vital. Então Nietzsche dizia que o poder é uma alegria triste porque ela é uma alegria do não, uma alegria da morte. É uma alegria na hora que você diz assim, não vai exercer a sua fruição, só vai fazer quando eu quiser, né? Então é mais ou menos o que a gente faz com Totó, o que eu tento fazer com Totó. Totó é o cachorro da minha filha, né? Minha mulher ficou cansada do único cachorro, que era eu, né? Um outro cachorro lá para casa. Aí a gente está tentando adestrar Totó, né? É uma coisa difícil, porque ele, né, sujava o chão e tal. Aí o rapaz o senhor que está ajudando a gente a adestrar o cachorro, ele disse assim, você precisa dar comida a ele apenas uma vez à noite, você dá comida, depois você prende ele lá no local, bota o jornal e só tira quando ele fizer as necessidades. Aí eu disse, poxa, né, e tal. Ele vai ficar louco, porque a vontade dele é ficar solto por aí, né, e fazendo as necessidades em todo canto. Aí ele disse, mas você precisa exercer o seu poder. Você precisa mostrar que você é predominante. Ele usa esse termo, né, o adestrador. Você é predominante, você predomina na relação. Você não pode deixar que ele predomine. Porque se ele predominar, você está lascado. Ele vai mandar na casa e você vai ficar refém dele. Então você tem que... Aí eu disse, poxa, mas eu vou ter que exercer esse poder, né? Eu que fico falando sobre democracia, vou ter que exercer o poder com Totó agora, né? Eu li Nietzsche e tal, o poder é triste, eu vou ter que fazer isso com Totó. Ele disse, você vai ter que fazer, porque senão você vai ter problema sério com ele. Então, quer dizer, era uma estrutura que estava funcionando nesse modelo. E ela não foi pensada por um ou dois grupos. Ela nasceu de um movimento na internet. Ela nasceu através de uma hashtag do Twitter, que era o Fórum Micala. Então, assim, o pensamento que a gente diz será que a democracia é inoperante? Será que a democracia é o caos? Ou será que a democracia produz ordem? Né? Como a gente viu. Né? Tânia que viu lá, quer dizer, quem foi à Câmara viu que eles entregaram a Câmara sem um prejuízo. Né? Tá tudo certinho e tal. Ninguém depredou, ninguém destruiu, ninguém queimou. Nada. Super organizado, super operacionalizado, sem um centro. Então aí fica a frase, né, que uma capital não é absolutamente necessária ao ser humano. Quer dizer, a gente pode pensar outras formas de organização. Então é muito importante que a gente entenda que nós estamos vivendo um momento em que é urgente pensar formas de organização que deem condição à participação das pessoas. Sobre isso, é como compreender melhor isso. Porque parece que, às vezes, a gente exige do que não pode nos dar. E, então, me parece ser mais importante compreender qual é a lógica, para que a gente possa atuar melhor e com mais consciência. Tem uma tese de doutorado do professor Durval Muniz, que ele vai dizer que as elites do Nordeste construíram a imagem de que o Nordeste é uma região muito pobre e que precisa de muito dinheiro, e todo o dinheiro que vinha era apropriado por essa elite. Então, essa é uma prática perversa que a gente ainda tem. A patente de capitão de Lampião é outro evento importante do nosso Nordeste, porque Arthur Bernardes, quando era presidente, a coluna Prestes vem subindo de lá para cá e pede-se, então, aos cangaceiros que combatessem a coluna Prestes aqui no Nordeste. E aí chamam o padre Cícero para fazer a mediação. E Lampião diz que
topa, mas se ganhar a patente de capitão. E aí é feita a negociação. Então você vai ter um movimento da elite muito interessante, culturalmente, do ponto de vista político, que é, nós podemos, aquele que o exército, que as forças regulares brasileiras tinha como bandido e perseguia, pode receber a patente de capitão das Forças Armadas, porque nós precisamos dele naquele momento. Então, as elites nunca tiveram escrúpulo no uso de pessoas, de grupos e de movimentos para atingir seus objetivos. Não é? Natal é uma cidade, Miami plastificada, que eu achei ótimo. Natal é uma cidade muito esquisita, muito esquisita. Ela tem experimentações democráticas fortíssimas, mas ela é muito conservadora também. É incrível a dominação política no estado do Rio Grande do Norte. E eu quero dizer a vocês que eu comecei a ver também que os índices de educação, nosso estado está entre os 3 piores do Brasil. Tem a ver com o comportamento da elite do estado também, porque atribuem aos professores, não sei o que, etc. e tal. Não é possível. Secretaria Estadual de Educação, com orçamento de mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais, cadê esse dinheiro? Então, o processo de apropriação dos recursos permanece. E uma das coisas que eu sinto em educação é que a gente tem pouca leitura da linguagem jurídica e contábil. E a gente precisa aí cada vez mais se apropriar. Como é que é financiado mesmo a educação? Essas coisas todas, né? Então, a interpretação, ela praticamente não existe. E eu estou dizendo isso porque eu me lembro do processo histórico da Revolução Russa, quando uma senhora escreveu a carta para Marx e perguntou para ele: senhor Marx, aqui no nosso país falam muito do senhor, mas eu quero saber o que é que o senhor pensa do nosso país. Aí Marx depois escreve para ela, dizendo que não pôde escrever a tempo, porque ele foi tomado por um desconforto nervoso. Ela disse: pronto, doido agora tem nome, desconforto nervoso. Só com desconforto nervoso. Que eu acho bonito essas construções dos caras, né? Desconforto nervoso. Aí, na construção da minha tese, eu estava tentando mostrar que quem respondeu a carta dela foi Lenin, quando escreveu Capitalismo na Rússia. Portanto, ele foi mostrar como é que se organizava, como é que se dava o capitalismo na Rússia. É como se nós tivéssemos nos desviado no campo político da materialidade do mundo. É como se nós estivéssemos nos movendo na relação entre nós com base em discursos e coisas e modelos, e não com o que o mundo mesmo está oferecendo para que a gente possa interpretá-lo. E o que mais a gente percebe no nosso Nordeste, especialmente, é que o Garibaldi Alves já tem um filhinho dele, que a cadeira do Senado, que é de Garibaldi Alves, é de alguém dos Alves também. Henrique Eduardo Alves vai morrer e levar aquela cadeira com ele, do Congresso Nacional. Então, nós temos o candidato fulano de tal, aí o próximo candidato é fulano de tal Júnior, depois é o fulano de tal Neto. Ou seja, as cadeiras públicas tornaram-se patrimônio de família. Né? E isso foi naturalizado, isso é uma construção política e cultural. Então, nós temos Lycophron, que ele vai dizer o seguinte: a política não é como a natureza. A política é uma invenção humana, e uma das mais belas invenções, porque a política é a possibilidade do acordo consciente. E eu tenho um amor muito grande pela política, porque parece mesmo, quando eles diziam: o homem nasce 2 vezes, quando sai do ventre da mãe e quando entra na política. A política é uma das coisas mais bonitas. A política é uma invenção que torna possível a nossa convivência por meio do diálogo. Então, um dos grandes problemas que a gente tem, que ele anunciava na década de 60, é esse perder-se de si mesmo como sujeito que institui o mundo. Então, isso é muito forte, e eu fico pensando que precisa de uma grande luta política para a gente remover essas camadas e possibilitar as pessoas que movam-se assumindo-se no mundo. Porque uma coisa que eu não tinha posto aí, mas eu acho muito interessante, a gente fala muito, educação humanizadora. Quando a gente pensa humano, a gente está pensando um sujeito que não pediu para nascer, que foi condenado à morte, sem direito de defesa, e que vai viver sem saber como nem quando vai morrer. Então, ser humano é ser trágico. Né? Minha travessia de gente no mundo é uma travessia trágica. E então, como posso atravessar o mundo instituído o tempo todo por outros que não eu mesmo? Então, como é que eu posso ser mais e melhor no mundo? Mais tarde, todos nós que aqui estamos, vamos ter várias interpretações do governo Lula. O governo Lula é um governo extremamente complexo, porque eu acho que Glácio também, a gente nunca imaginou que o Brasil perguntasse ao FMI se quer dinheiro emprestado. Isso não passava na cabeça da gente há bem pouco tempo atrás. Né? Então, essas mudanças, você imaginar o Irã perguntar qual é a posição do Brasil.
Então, é um governo muito complexo, porque ao mesmo tempo que múltiplos fenômenos sociais ocorrem de uma afirmação de Brasil, você tem também o Itaú lucrando 12 bilhões e 300 milhões, né? Mais de 1 bilhão de lucro líquido por mês. Então, é um governo extremamente complexo, porque os grandes grupos econômicos nunca lucraram tanto quanto nesse governo, que era um trabalhador na presidência. Então, como se explica todos esses fenômenos? Mas uma coisa que eu queria chamar muito a atenção, aproveitando, me lembrei agora, é que nós não podemos fazer movimento com ingenuidade. Então, no momento que se chama a formação, parar para estudar, é fundamental. Porque nós não podemos fazer movimento com ingenuidade. A gente precisa ter cada vez mais compreensão disso. E uma coisa que entre partido e movimento social, eu penso muito, o que nós precisamos de intelectuais orgânicos. Entende? E como é que você olha para você enquanto militante? Se olha como intelectual ou não? Porque nós temos uma tradição do movimento muito boa e muito forte, que grandes intelectuais eram os organizadores dos trabalhadores. Você tem elaborações de Rosa Luxemburgo, fantástica, né? De Marx. Eles não estavam na academia fazendo doutorado, escrevendo, não. Eles estavam inseridos no movimento, problematizando e escrevendo. Então, essa é uma prática que a gente não tem, geralmente, no movimento sindical. Escrever. Escrever organiza a ideia também, né? O falar e escrever não se distingue, a Alessandra estava me explicando. E uma das coisas que eu tenho visto entre nós professores é muito tarja preta. Muitos colegas professores tomando remedinho para dormir, remedinho para acordar, tarja preta e problemas muito sérios. Saiu a pesquisa mostrando que a categoria de professores é a segunda que mais surta. A primeira são os bancários, a segunda no Brasil, professores, né? Então, nós estamos com muitos problemas de perdas de si mesmo. Então, aos que pensam que o Brasil está tranquilo, tá não, nós estamos numa disputa muito grande. E um dos cuidados que eu acho que a gente tem, por isso que eu disse, não podemos fazer movimento com ingenuidade. Retrocessos são possíveis, estamos em disputa, não é, o tempo todo, e o movimento sindical, por exemplo, cumpre um papel e tem uma responsabilidade fantástica quando se apontou a possibilidade de tecnologias. O Instituto Federal é um espaço de produção de tecnologias e de gerar a relação com a comunidade onde o campus está, que pode ajudar a transformar. Portanto, é preciso reorganizar o pensamento. Ser sindicato não é ser o que já foi. Pode ser outra coisa completamente distinta de tudo que foi instituído. A gente pode reorganizar a vida e o mundo, né?